Elas vão estar indo para a sua atividade. E nós aqui, eu queria convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 22. 1 Samuel, capítulo 22, conta a história de Davi na caverna de Adulão. 1 Samuel 22, está dando microfonia aqui, né? 1 Samuel capítulo 22, a partir do versículo 1, todos acharam? Amém? Diz assim o texto da Bíblia, na versão da NVT, 1 Samuel capítulo 22, hoje é um dia muito especial também para a gente, nós vamos estar diante da ceia do Senhor, celebrando a ceia do Senhor, que é uma oportunidade que temos de podermos relembrar o significado da nossa existência, da nossa fé. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós entendemos o porquê nós estamos aqui, o motivo pelo qual estamos aqui é que Jesus morreu, Jesus ressuscitou e hoje Ele vive e um dia voltará para buscar a sua igreja. E quando nós estamos diante da ceia, isso traz algumas questões para a gente. Mas nós estamos no mês da música, no mês da adoração, e nada melhor do que falarmos um pouco desse adorador chamado Davi, o cara que é responsável por 70% dos nossos salmos de adoração, salmos de louvor. Só que Davi não criou esses salmos de uma hora para outra e por acaso. Então Davi precisou passar por um processo de transformação na sua vida, para que ele pudesse escrever e compor todos os salmos que temos à nossa disposição. E um deles ele compôs exatamente aqui, dentro dessa caverna. 1 Samuel 22, versículo 1 diz assim: Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali. Logo outros começaram a chegar, pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Davi acabou se tornando líder de cerca de 400 homens. Mais tarde, Davi foi a Mispá, em Moabe, e pediu ao rei: por favor, permita que meu pai e minha mãe morem aqui até que eu saiba o que Deus fará comigo. Assim os pais de Davi permaneceram com o rei de Moabe por todo o tempo que Davi ficou na fortaleza. Certo dia, o profeta Gate disse a Davi: deixe a fortaleza e volte à terra de Judá. Então Davi foi para o bosque de Herete. Só até aqui, que Deus nos abençoe com a compreensão desse texto. Minha oração é que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. A formação de um adorador. Nós estamos pensando nessa ideia de relembrar na nossa vida esse processo de adoração que é formado em nós. Nós somos adoradores, nós somos escolhidos por Deus para brotar em nós esse verdadeiro ser de adorador. Então aqui nós estamos diante de um cenário que se configurou a partir de uma experiência muito profunda de Deus com Davi e de Davi com a vida em si. E uma das coisas que a gente traz à luz desse texto para a gente é que, eu não lembro quem citou, não sei se foi o Charles Swindoll, mas ele vai dizer que a formação, a conversão de uma alma é um milagre de um momento, mas a formação de um santo requer a vida inteira. A salvação de um milagre é de um momento, ou o milagre de uma salvação, ou a conversão de uma alma é um milagre de um momento, mas a formação de um santo requer a vida inteira. Quando se trata de Deus mexer no nosso caráter, na nossa vida, quando se trata de Deus formar em nós um verdadeiro adorador, um verdadeiro servo ou serva de Deus, Ele não tem pressa. Ele trabalha na nossa vida todos os dias e requer a vida inteira, ou seja, enquanto nós estivermos aqui, nós estamos em processo de formação de caráter, de santidade, de vida, de adorador. E quando a gente olha para esse texto, nós vemos aqui uma sequência de coisas acontecendo na vida do rei Davi,
que na verdade não tinha ainda ascendido ao trono, estava fugindo, na verdade, de Saul, que estava com inveja de que Davi se tornasse o grande rei de Israel, que Deus já havia rejeitado Saul para isso. E aqui a gente vê que Deus levou Davi para um lugar que ele nunca imaginou na sua vida, para a caverna de Adulão. Então Deus levou Davi para a caverna de Adulão, para formar nele a essência de um verdadeiro adorador. Essa sequência de fatos que está acontecendo aqui, Davi vem de uma grande experiência de vencer o gigante Golias. Aqui todo mundo estava com medo de encarar o Golias, e Davi vai lá e consegue vencer, e você conhece essa história desse gigante, né? Davi vencendo o gigante. Depois começa uma grande perseguição de Saul, porque começa a espalhar a notícia de que Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares. Ou seja, que Davi matou muito mais do que Saul, de que Davi tem um nome muito maior do que o de Saul. E ali Saul começa uma perseguição. Quando chega aqui no capítulo 21, Davi foge de Saul, vai até a cidade de Nob, depois vai lá, encontra o rei de Gate, depois fica diante de Ax, que na verdade era o rei que comandava na época do período em que Golias estava convidando o povo para a batalha. E quando Davi se depara com aquele povo, Davi finge que está doido, maluco. E o rei Ax diz assim: tira esse cara daqui, que esse cara está doido, já tem tanto doido aqui no meu meio, eu vou querer mais um. E Davi não tem para onde ir mais. E Davi, o único lugar que ele conseguiu abrigo foi na caverna de Adulão. Caverna de Adulão significa lugar de refúgio, onde muitas pessoas que não sabiam absolutamente nada do que fazer da sua vida, iriam para lá. Pessoas que não tinham mais outras oportunidades na vida, pessoas que não tinham mais o que fazer, pessoas que não tinham mais oportunidades de reconfigurar a sua vida. Então eles iam para lá, porque era um lugar em que eles poderiam pensar, eles poderiam entender o que estava acontecendo na vida deles, e eles podiam, na verdade, pedir essa ajuda de Deus, para que eles tivessem uma direção. A caverna de Adulão é um dos lugares mais tenebrosos para muitas pessoas naquela época, porque todas as pessoas que estavam passando por diversos problemas iriam para lá. E Davi foi. E dentro daquela caverna, ele compõe o Salmo 142, que fala exatamente dessa sensação de ser abandonado por Deus. Aquela sensação de que ele olhou de um lado para o outro e não viu esperança nenhuma, e quando ele recorria a Deus, ele não ouvia resposta, saída. Deus ficou em profundo silêncio com Davi. E ele compõe o salmo dizendo: Deus, a ti elevo a minha adoração, a minha oração. Não permita que eu possa ser, de alguma forma, de alguma maneira, caído nessa lama, caído nessa situação. Não permita que eu permaneça desse jeito. Onde está o Senhor agora? E ele compõe esse salmo aqui dentro, exatamente porque ali ele sentiu a sensação de abandono. A sensação de que ninguém podia fazer nada por ele. E a sensação maior ainda de que nem Deus iria fazer alguma coisa por ele. Essa foi a sensação de Davi ali dentro. E é assim que muitas vezes o processo de formação de caráter de adorador se configura na nossa vida. Você vai ler os salmos de Davi, você vai entender quem era Davi. Se você quer saber um ser humano e conhecer um ser humano por dentro, leia os salmos. Os salmos nada mais são do que a materialização da alma em um texto. A mais profunda dor do ser humano está ali. Se você quiser conhecer como o ser humano é por dentro, com todas as suas características e particularidades, os seus questionamentos a Deus, os seus momentos de decepção, os seus momentos em que você questiona em por que é que o ímpio está prosperando e por que é que o justo está sofrendo. Naquele momento em que você não entende por que é que um grande servo do Senhor passa por situações e pegam doenças na sua vida que são incuráveis, sendo que aqueles que são ímpios esbanjam saúde. São aqueles momentos de mais profunda dor,
de decepção, de tristeza, que os salmos são formados. E Davi, ele foi responsável por 70% desses salmos. E a gente aprende algumas coisas com esse texto, e principalmente nós aprendemos muitas coisas com a história de Davi, quando ele chegou ao fundo do poço da sua vida. Deus permite que muitas vezes cheguemos a situações difíceis, complicadas, dolorosas, porque através desses momentos é que nós somos formados como adoradores. Não seríamos as pessoas que somos hoje, se não fosse o processo de transformação de Deus, permitindo que algumas coisas acontecessem na nossa vida. Se a vida de Davi fosse só vitória, só vitória, só vitória, tenho a plena certeza que ele não escreveria nem 1% dos salmos que estariam aqui. Mas Davi passou por esse processo, e nós aprendemos com isso, que Deus em muitos momentos vai nos levar a uma caverna, e dê o nome da sua caverna ao que você quiser. Dê o nome da caverna que você quiser. Mas Deus permite que a gente entre nela, porque é ali que vai sair um verdadeiro adorador. É naquele momento que Deus vai trabalhar na nossa vida, que vai forjar o nosso caráter de verdadeiro adorador e do verdadeiro adoradora. Mas eu queria pensar com os irmãos a partir desse texto, como se forma um adorador dentro de uma caverna. Como é que eu, você, cada um de nós, podemos ser formados adoradores nessa configuração que a vida traz para a gente? Se você for ver a lista aqui das pessoas que iriam para lá, quem eram as pessoas que iriam para lá? Começaram a chegar, versículo 2, pessoas aflitas, que na tradução hebraica é angústia, endividadas. Você sabe por que os endividados iam para lá, gente? Não era para se esconder das pessoas que eles estavam devendo, não. É porque eles estavam ali ameaçados de morte, que eles não tinham como pagar, e eles foram ameaçados de morte, e eles fugiam para a caverna. Não é igual muitas pessoas fazem, não, tá? Tem gente que quando deve se esconde, e ninguém acha. Mas não é isso, eles estavam lá porque eles estavam sendo jurados de morte. E o outro grupo de pessoas eram os descontentes, ou seja, a vida feriu tanto, que essas pessoas perderam a alegria de viver, e elas iam para lá. E como é que numa situação como essa, nós podemos ser trabalhados por Deus? A primeira coisa que eu aprendo nesse texto, está no versículo de número 1, nessa expressão de que Davi fugiu. Parece que metade da vida de Davi, se você ler aqui o livro do profeta Samuel, o livro dos reis, parece que metade da vida de Davi foi fugindo. Você sempre vai ver Davi fugiu para o lado, Davi fugiu para o outro, Davi correu para lá, Davi correu para cá. Davi não tinha paz. Ele tinha uma promessa de Deus na vida dele, mas ele não tinha paz, ele ficava fugindo o tempo todo para não ser morto. Mas aqui a gente aprende uma coisa muito importante, que quando nós somos formados, e somos formados adoradores, quando aprendemos a substituir as nossas moletas pela confiança em Deus. Irmãos, se você ler tudo o que aconteceu na vida de Davi antes, você vai perceber que Davi tinha uma pessoa que ele conversava, que ele era aconselhado, que dava orientação para a vida dele, que era Samuel. Ele não podia encontrar Samuel, porque ele tinha sido ameaçado por Saul, estava perdido, não podia ir lá. Então ele perdeu aquela pessoa que ele confiava, que podia dar uma direção para ele, de ouvir Deus, e assim, Samuel, o que Deus tem para mim? Ele não podia. Depois a filha de Saul, que lembra que Saul prometeu, quem matar o gigante, eu vou isentar de imposto a casa da sua família toda, e ainda vou dar uma das minhas filhas, para poder casar com ela. Ele só esqueceu de dizer que ele entregou a pior filha dele, né? Ele queria se livrar dela. Mas aí no momento em que as coisas saíram do controle, Davi olha para a filha de Saul e diz assim, vamos embora fugir comigo. Ela, o quê? Eu? Fuja sozinho, eu vou ficar. E aí Davi perde a sua esposa. Davi também perdeu o seu amigo Jonatas, que tem aqueles momentos e aquelas pessoas na vida da gente que são amigos de verdade,
que é diferente de um conselheiro, que é diferente do cônjuge. São aqueles amigos que você é quem você é, que você rasga seu coração e ele não vai te julgar, ele te aceita, ele te ama, ele te acolhe, ele te entende, diz verdades na sua cara. Ele não podia mais, e ele perdeu Jonatas. E aí ele perde a sua reputação, porque um cara que está fugindo de um lado para o outro, quem fica com ele? As pessoas que ele levantou para ser o exército dele, fugiu, deixou ele sozinho. Então eram pessoas que Davi, de alguma forma, de alguma maneira, se apoiava. E aqui ele estava absolutamente sem ninguém para apoiar. Por que Deus saiu tirando um monte de gente da vida dele? Para dizer assim: Davi, sabe como é que se forma um adorador? Quando você aprende a abrir mão das moletas que você se sustenta, que você confia, e você confia só em mim. Eu, Davi, sou tudo que você precisa ter. Tenha amigos, tenha cônjuge, tenha conselheiro, mas eu sou tudo que você precisa, necessita. Enquanto você não entender isso, Davi, você vai continuar fugindo, porque você não tem mais moletas para se apoiar. Então, um adorador é formado dentro de nós quando nós aprendemos que as minhas moletas elas vão se dissiparem para confiar só em Deus. Eu preciso aprender a confiar só nele. Algumas pessoas vão poder fazer algumas coisas por mim, mas Deus ele pode fazer tudo o que eu preciso. E aí a gente olha para aqui e vê Davi. Imagina você a cena, Davi perdendo tudo isso. Como estava a mente desse homem? Imagina você, às vezes a gente perde uma coisinha ou outra, a gente não quer nem levantar da cama mais. Às vezes a gente perde alguma coisa na nossa vida, e isso tira tanto a nossa paz, tanto o nosso sono, recebemos algumas palavras contrárias, e a gente desanima na vida. Imagina você, Davi ali, perdendo tudo, absolutamente tudo, e tinha uma promessa de Deus para a vida dele, que talvez ele até tivesse questionado, dizendo: Senhor, mas eu fui ungido para ser rei, eu fui ungido para poder governar, eu fui escolhido pelo Senhor para poder guiar o teu povo, mas olha onde eu estou agora, no meio dessa caverna. E Deus: você vai ficar aí nessa caverna. Mas por quê? Porque é aí que você vai ser formado. Não é só em vitória, vitória, vitória. Foi bom ganhar lá de Golias? Ok. Mas a sua vida não vai ser só isso, porque eu preciso da essência que há em você, que é o seu coração. E para eu saber o que está no seu coração, você tem que ir para a caverna. Você tem que ficar lá, porque você vai sair de lá para governar. Mas você precisa desse momento. Então, irmãos, Davi perdeu absolutamente tudo que ele confiava, porque as muletas da nossa vida oferecem alguns alívios. Não é bom quando você está passando por uma situação ruim, alguém chega para você e diz assim: eu estou aqui com você, a gente aguenta as pontas. Não é bom? Não é bom quando você está sentindo aquelas dores, ou você não sabe o que fazer, e você tem pessoas para estar ao seu redor, guiando a sua vida, direcionando, estando pertinho de você. Não é bom quando tudo na verdade se fecha, mas você consegue resolver as coisas de outro jeito. É maravilhoso. Mas imagina não ter nada. Imagina perder tudo. Imagina as coisas não estarem acontecendo de forma nenhuma. O que eu faço numa situação como essa? Eu preciso aprender que Deus é tudo que eu tenho. Eu preciso aprender a confiar nele. Deus permite que entremos em algumas cavernas para que a gente possa aprender a confiar só nele. É só ele, é só por causa dele, é para a graça dele. E ele vai tirar algumas moletas que a gente se apoia. E ele vai tirar algumas coisas para que a gente possa aprender que é só ele que eu preciso adorar e é só ele que eu preciso confiar. Enquanto Davi não entendeu isso, ele continuou fugindo. Mas tem uma outra coisa que nós aprendemos aqui nesse texto. Diz o versículo 2, que logo outros começaram a chegar. Aí vai dizendo a lista: pessoas aflitas, entediadas, descontentes. E aí tem o ponto final. E depois desse ponto final, diz que Davi acabou se tornando líder de cerca de 400 homens. 400 ninguéms ali dentro.
400 pessoas que não serviam para absolutamente nada. Pessoas que estavam ali exatamente porque não sabiam o que fazer. E quando elas vão se aproximando, elas dão de cara com quem? Com outro ninguém. Para formar um esquadrão de ninguéms naquele momento. Mas diz o texto que Davi se torna o líder dos ninguéms. O que é que ia dar nisso, gente? Um bando de ninguém, ia dizer, eu vou ser líder dos ninguéms. Mas como é que a gente vai lidar com isso? E Davi ensina para a gente, esse texto ensina para a gente, que um adorador é formado quando aprendemos a trocar a autopiedade pela empatia. Perceba que nesse texto não diz os detalhes, mas acreditamos que em nenhum momento Davi chegou e disse assim, vocês estão aí por causa de quê? Não, porque eu fui jurado de morte. Davi, isso é pouco, eu estou passando por um monte de coisas piores do que vocês. O outro diz assim, por que você está aqui? Eu estou aqui porque eu perdi a alegria da vida. O outro dizia, é pouco, eu não só perdi a alegria da vida, como eu fui jurado de morte, como eu perdi a minha família, eu perdi minha esposa, eu perdi até a minha credibilidade diante das pessoas. Imagina, na verdade, como eram as reuniões dentro dessa caverna. Mas eu acredito que a maior parte das pessoas que estavam lá, o maior tempo delas, eram dedicadas a ficarem em profundo silêncio. Ninguém dizia nada uma para a outra, porque pelo olhar dá para perceber o estado que a pessoa está. Como dizia Carlos Drummond de Andrade, os olhos são as janelas da alma. Quando você olha no olhar de muitas pessoas, você vê ódio, você vê tristeza, você vê alegria, você vê decepção, você vê amor. Pelo olhar, o olhar nos denuncia. E agora, nesse período de máscaras, aí é que a gente tem o nosso foco mais ainda no olhar. O olhar diz muita coisa. Mas aqui o texto mostra para a gente que Davi, ele não se prendeu à autopiedade. Davi poderia muito bem dar as costas para esses homens que ali estavam, e cada um por si, Deus por todos. Mas Davi, ao perceber o estado daquelas pessoas, Davi se aproxima e diz assim, eu tenho uma promessa de Deus para a minha vida, que é ser o rei de Israel. E o que é que vocês acham disso aí? Nós vamos trabalhar com você. Se você for mais depois com o texto, você vai perceber o que vai acontecer na vida de Davi, porque ele pegou esses 400 ninguéms e transformou no seu exército. Olha a capacidade que Deus... Ele nunca iria conseguir fazer isso se ele não estivesse na caverna, se ele não tivesse passado por um processo de transformação na sua vida. Mas ele aprendeu que o mundo não gira em função dele, ou girava em função dele. Ele não se entregou à autopiedade, dizer assim, coitado de mim, ninguém liga para mim, ninguém se importa comigo, olha só, eu estou aqui nessa profunda solidão, eu peguei doença, ninguém me ligou, eu fiz isso e ninguém se importou, eu fiquei desse jeito e ninguém ligou para mim. Ele não se rendeu à autopiedade, porque ele entendeu que a vida não girava em função dele, que depois dele outras pessoas também estavam sofrendo. E aí ele diz assim, eu estou sofrendo, você está sofrendo, mas juntos nós podemos nos transformar num grande exército. Juntos nós podemos conquistar o mundo. Juntos nós podemos transformar a nossa realidade. Às vezes nos prendemos tanto à nossa autopiedade que perdemos de vista aquilo que Deus pode fazer através de nós. Deus quer fazer muitas coisas no nosso meio, na nossa vida, mas nos entregamos à autopiedade e ficamos, coitado de mim, olha só, eu sofro mais do que todo mundo. Tem gente que faz competição de sofrimento. Quem sofre mais? Uma vez eu disse assim, lá em Recife ainda, vamos ter na igreja um testemunho de um cara que foi preso, e ele foi preso porque ele matou 5 pessoas, e aí a gente vai ouvir o testemunho dele. Aí o cara disse, o quê? 5 pessoas? Na minha igreja vai ter um que matou 20. A gente faz competição de sofrimento, não é? Quem sofre mais, quem faz mais, quem isso, e isso é se render à autopiedade, é você só olhar para si
e esquecer o mundo à sua volta. E aí, se você abrir os olhos para as pessoas que estão à sua volta, vocês vão perceber que elas também sofrem, não é só você, que elas também passam por momentos dolorosos na sua vida. Não se engane achando que o fato de algumas pessoas estarem rindo para você é porque tudo está bem, porque tem angústias muito grandes na vida das pessoas. As pessoas passam por desilusões na sua vida. Tem pessoas que perdem a vontade de viver, perdem o brilho, a alegria da vida. Os problemas se acumulam tanto que você vê a angústia, um grito de pedido de socorro nos olhos de muitas pessoas. Mas a gente só vai conseguir fazer isso quando tirarmos o olhar da gente e focarmos nas outras pessoas também, porque isso ajuda a gente nesse processo de conseguir enxergar o outro. Enxergue as pessoas que estão à sua volta. E aqui Davi não se transformou em líder por acaso, ele se transformou em líder porque ele conheceu e percebeu que algumas pessoas precisavam de direção. Ele também precisava, ele também estava passando por um momento difícil, mas isso não foi impedimento dele poder ter empatia pela vida das pessoas. E você sabe que uma das definições de empatia é simplesmente você se colocar no lugar do outro. Ou seja, eu não posso fazer com o outro aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo. É empatia. A Bíblia transforma isso e fala disso que é misericórdia. Misericórdia é se colocar no lugar do outro. Mas eu preciso não me render a essa autopiedade. Porque tem momentos na nossa vida que a gente tenta fugir. Assim como Davi fez. Davi queria fugir da vida. E quando ele quis fugir da vida, ele se deparou com 400 pessoas. Porque no momento de angústia, o que mais você quer é não ver ninguém. Mas ali Deus aproxima as pessoas de Davi para dizer: Davi, tenha misericórdia dessas pessoas. Você tem uma promessa minha. Você vai ser o rei de Israel. Então essas pessoas precisam de direção, de orientação. Bom Deus, mas eu estou sofrendo. Olha, eu estou fugindo de Saul que quer arrancar a minha cabeça. Mas você tem promessa de Deus, meu filho. Eu vou cuidar de você. Deixa que Saul eu resolvo depois. Você pega esses ninguéms aí, perdidos, que são esses ninguéms aí que vão se transformar no seu exército. Esses ninguéms que ninguém dá valor, que ninguém dá nada por eles. Se você tiver empatia por eles, você vai transformar esse mundo. Lembra o que Jesus fez com 12 ninguéms? Jesus pega 12 ninguéms, que absolutamente ninguém dava nada por eles, e transforma nos 12 apóstolos que transformam a história do mundo. E faz com que o Evangelho chegue até a mim e até a você no século 21, com 12. Davi ainda estava na vantagem, que tinham 400. Jesus foi com 12. E o Evangelho está aqui. Você vai celebrar a ceia hoje, porque 12 ninguéms acreditaram que Jesus era o Salvador do mundo. Davi se transformou no rei de Israel, porque esses 400 ninguéms viu nele que ele era uma pessoa que tinha uma promessa de Deus e confiou. Irmãos, vença a autopiedade. Não ache que é só você que sofre, só você que passa. Se você abrir seus olhos, você vai perceber que existem pessoas que estão sofrendo ao seu redor, e você pode dar uma palavra. Não tem esses momentos que a gente quer receber uma palavra de conforto, aí vem uma pessoa que está com o mesmo sofrimento que a gente, e a gente diz assim: eu estou passando por isso também, e eu estou buscando forças em Deus. E às vezes você dá conselho para você mesmo, diante de algumas pessoas. Você já passou por isso? Já a pessoa está sofrendo, você também, e você ainda ter forças para aconselhar essas pessoas? Sabe o que é isso? Nós não nos rendemos à autopiedade. Um adorador é formado quando ele vence a autopiedade e ele passa a ter empatia pelas pessoas, a entender que o mundo não gira ao seu redor. E Davi entendeu isso. Mas como é que um adorador também é formado? E uma outra coisa, eu acho interessante o versículo 3, que diz assim: mais tarde, Davi foi a Mispá, em Moabe,
e pediu ao rei: por favor, permita que meu pai e minha mãe morem aqui, até que eu saiba o que Deus fará comigo. Irmãos, um verdadeiro adorador é formado dentro de nós quando aprendemos a usar os desafios para redirecionar a nossa vida. Davi não se entregou ali naquela caverna. Ele sabia que estava doloroso, que estava doendo muito, que estava passando por uma situação complicada, mas ali ele usou para redirecionar. Sabe o que é que Davi entendeu? Eu estou passando por isso, mas Deus tem um propósito. Eu criei um Salmo 142, que fala sobre a minha angústia, minhas dores, um momento mais doloroso da minha vida, que eu não sabia o que fazer, mas eu sei que Deus vai falar comigo, eu sei que Deus tem uma direção, eu sei que Deus vai mostrar uma saída, eu sei que Deus vai abrir uma porta, eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. Irmãos, se precisamos ter uma convicção na minha vida, é uma convicção de que Deus vai fazer alguma coisa. Nós não vamos ficar enterrados na caverna, nós não vamos viver a nossa vida inteira fugindo dos problemas, das lutas, com angústia no nosso coração. Deus usa tudo isso para que a gente olhe para a nossa vida e redirecione. Sabe qual foi o motivo pelo qual Deus permitiu que Davi chegasse na caverna? Saul não foi para a caverna de Adulão, porque Saul era orgulhoso demais para isso. Mas por que é que Deus permitiu que Davi fosse? Para que ele não se transformasse num próximo Saul, num outro orgulhoso, numa outra pessoa prepotente, numa outra pessoa que não respeitava ninguém, a não ser a si próprio, uma pessoa que não se importava com ninguém além dele mesmo. Por isso que Deus permitiu tirar todas as muletas da vida dele, para que ele chegasse na caverna e aprendesse a confiar só em Deus, para que ele, através daquilo ali, redirecionasse a sua vida. Irmãos, os problemas da nossa vida servem para nos redirecionar. É aquele momento em que nós perdemos algo. Nessa pandemia eu perdi o emprego, o que é que eu faço? Muitas pessoas refizeram e reconstruíram a sua vida, tiveram outras perspectivas, outras realidades, se redescobriram, se reinventaram. Pessoas que tinham medo de tomar decisões, pessoas que tinham medo de fazer alguma coisa, pessoas que vinham a vida inteira acomodada, fazendo a mesma coisa, sem perspectiva, sem esperança, veio um balançado e ela se redirecionou, se descobriu, e muitas vezes estão felizes com o que estão fazendo agora, e até ouvi algumas dizendo assim: se eu soubesse eu tinha feito isso antes, porque os problemas servem para nos redirecionar. Porque às vezes vivemos a nossa vida acomodada, achando que vai ser só isso, e tá bom, aqui tá bom. Lembra aquela história lá do Monte da Transfiguração? Quando Jesus está lá com seus discípulos e aparecem lá Elias, e quem mais? Quem aparece lá? Elias e Moisés. O que é que os discípulos falam? Bom é estarmos aqui. Vamos levantar 3 tendas. Uma para o Senhor Deus Todo-Poderoso, outra para Moisés, outra para Elias. Aí os discípulos ouvem uma voz dizendo assim: esse é meu filho amado, a ele dá ouvidos. Ou seja, vocês querem construir esses tabernáculos, essas tendas, para vocês viverem a sua vidinha. Vocês acham que isso está bom, mas não, eu tenho coisas maiores para fazer através de você, por causa de Jesus, por causa do meu filho que eu amo. Às vezes as situações precisam se balançar, a nossa vida precisa virar de ponta cabeça, para a gente se redescobrir, redirecionar a nossa vida. Por isso, irmão, não questione o que Deus está fazendo. Às vezes as situações da vida se complicam e a gente diz assim: Deus parece que não me ama, parece que só abençoa fulano e eu não. Por que eu estou passando por isso e fulano não? Porque Deus quer que você redirecione a sua vida está na mesma mesmice. E aí vem as situações de altos e baixos para que a gente olhe para outros lugares, para que a gente contemple outras coisas, para que a gente saiba que o mundo é muito maior do que a gente imagina,
que tem outras coisas para a gente fazer, porque a gente vive numa angústia de tomada de decisão, que nós vimos hoje pela manhã, porque nós achamos que existem decisões que são definitivas. Você pega jovens hoje, a gente que trabalha com escola, você vê, jovens angustiados para escolher o que é que vai fazer da vida, e você diz assim, cara, mas por quê? Não, porque eu vou decidir o que é que eu vou ser na minha vida inteira. Quem disse para você que você vai ser isso a vida inteira? Quem disse para você que é isso mesmo que você vai fazer? Mas você tem uma vida inteira, cara. Quem disse que essa decisão vai ser a única da sua vida e que você não vai fazer mais nada porque você fez uma faculdade? Quem disse isso? Então, às vezes a gente acha que a vida vai seguir o seu fluxo nessa direção, e aí a gente se depara quando a gente passa por essas situações de balanço na vida, e a gente entende que tem decisões que eu posso rever, que eu preciso me redescobrir, que eu preciso entender o que eu posso fazer. E aí Deus mexe com a gente, para impulsionar a gente para algum lugar, para mostrar e dizer assim, ó, você está olhando nessa direção, mas olha para essa aqui, olha o que vocês têm que contemplar. Davi estava com a promessa de Deus na vida dele, para ser um dos reis, mas Deus tinha um plano na vida dele, para que ele fizesse parte da descendência do Messias. Ele poderia ser apenas mais um rei, mas ele foi o rei, que através dele, vai ser falado de que Jesus é a raiz de Davi. Por isso que ele precisava ir para a caverna, ele precisava estar ali dentro, para que ele entendesse que Deus não queria que ele fosse apenas um rei, mas que ele estaria dentro da descendência do Salvador do mundo. Irmãos, você não tem ideia do que Deus quer fazer na sua vida. Você não tem noção. Às vezes você vê o problema surgindo e se configurando, e você acredita que aquilo ali veio para que você pudesse parar. Mas Deus está dizendo, não, Ele balançou, para que esse balanço derrubasse alguns tijolos que estavam te impedindo de contemplar mais além. Para você enxergar o que é que eu quero para você. E aí a gente vê isso muito claro nas Escrituras Sagradas, principalmente na vida de Davi. Não era só um rei, mas era a descendência de Jesus que estava sendo formado naquele momento. Então, por que é que Deus permite que a gente entre na caverna? Para que a gente aprenda a redirecionar a nossa vida. Mas saiba, o que Davi fez, eu preciso entender o que Deus quer para a minha vida. Essa é a reflexão que temos que fazer. Ao invés de perguntar, por que Deus, o Senhor está fazendo isso comigo? Davi chega para o rei e diz assim, olha, eu preciso ficar aqui. Mas por quê? Porque eu preciso entender o que é que Deus quer que eu faça. O que é que Deus quer que aconteça na minha vida. Eu queria concluir para a gente celebrar a ceia. Versículo de número 5, diz o texto, certo dia, o profeta Gade disse a Davi, como se assim, Davi, ó, chega. Ok, você já ficou, trouxemos sua família para cá, ok, deixa a fortaleza e faça o quê? Volte à terra de Judá. Sabe o que é que o profeta estava dizendo aqui? Davi, você agora está pronto, você agora está pronto, pode voltar, porque caverna não é casa, caverna não é casa, caverna é passagem. Às vezes nós usamos as nossas cavernas como casas. Eu vou ficar aqui porque aqui não, é passagem. E a gente aprende que um adorador é formado quando entendemos que a caverna é apenas uma transição. Deus não me colocou na caverna para que eu morresse nela. Deus não me colocou na caverna para que eu pudesse viver a minha vida inteira lá. Deus não me colocou na caverna para que eu pudesse viver ali pelo resto da minha vida. Não. Caverna é transição. Eu queria que nesse momento você pensasse em algo que pudesse denominar uma caverna de Adulão para você. Uma caverna em que você está lá com as suas angústias, com as suas dores, com os seus medos, coisas que estão acontecendo na sua vida, e você diz, isso que eu estou vivendo é uma caverna. E ao pensar nela, saiba,
ela vai passar. Davi nunca mais voltou para a caverna. Por que ele não voltou para a caverna mais? Mesmo ficando perto, a 25 quilômetros de Judá. Porque caverna é transitória. Deserto é transitório. Lutas são transitórias. Angústias são transitórias. Porque a nossa casa está sendo preparada pelo Mestre. O nosso local, o lugar que nós vamos ficar para usufruir de tudo que Deus tem para a nossa vida. Aquilo que Deus tem preparado para mim vai chegar. Eu tenho promessa de Deus. E se eu tenho promessa de Deus, eu passo pela caverna, eu passo pelo deserto, eu passo pelas angústias, porque caverna não é casa. Não construa casa na caverna. Não ache que a caverna é tudo que você vai conquistar aqui, porque ela vai passar e você vai conseguir cumprir tudo que Deus tem preparado para você. Você não tem ideia do que pode se transformar a sua vida. Você não tem ideia do que Deus quer fazer através de você. Como Davi achou que aquilo ali já era tudo, que não tinha mais solução, Davi se levanta, pega 400 ninguéms e constrói um exército que vai conseguir ocupar o trono com 400 ninguéms. Porque quando Deus tem promessa na sua vida, ela se cumpre. O inimigo querendo ou não, as pessoas querendo ou não, tudo conspirando ao redor. Mas Deus é quem faz, para que Ele seja glorificado diante de todas as coisas. Que Deus te abençoe, meu amado e meu irmão.